Quero ler o texto para conciliar ao tema tão bem sugestivo na epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 14 ao 17, onde o apóstolo fala da liberdade absoluta da graça de Deus. Versículo 14 do capítulo 8, onde o dons, as primícias do Espírito. Capítulo 8, versículo 14, diz o apóstolo: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Queiram sentar-se, por favor. Queridos, aqui há um texto escrito pelo apóstolo aos gentios, doutor aos gentios, pregador aos gentios. Os irmãos hão de convir que a observação que Paulo faz a uma igreja gentia, uma igreja que conheceu o poder da graça, o poder de filho na manifestação do Espírito Santo no dia do Pentecoste. Porém, antes do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo é convertido ao Evangelho, de forma específica, os acontecimentos tornam-se conhecidos em Roma. Roma, que era uma igreja formada de judeus, prosélitos, na sua maioria gentios, e havia uma expectativa de que com todo aquele alvoroço na vida de Paulo, na Ásia e na parte da Europa, criou um anseio dos romanos a serem ministrados pelo apóstolo. E por alguns impedimentos, o apóstolo Paulo não pôde ir. Porém, ele dá resposta a um dos maiores questionamentos da igreja em Roma, pois os irmãos perguntavam e não tinham resposta até aqui, de como eles poderiam se aproximar de Deus, ter comunhão com Ele e desfrutar da sua graça. Então é quando o apóstolo Paulo, ele vai mostrar o direito de filhos adotados, tendo em vista que a frase para o Novo Testamento que Jesus orienta a igreja está baseada em: Pai, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Falarmos de Pai, é necessário falarmos dos filhos. Quando nós falamos de Pai, eu digo aos meus filhos: Pai é Pai, ponto, não se discute. Pai é o que cria, Pai é o que dá vida, Pai é o que traz a existência. Quando nós analisamos o contexto bíblico, os irmãos observem que vamos encontrar 5 classes de filhos dentro do contexto do mesmo Pai. A Bíblia nos mostra que os primeiros filhos a serem criados de forma absoluta, sem reprodução, foram os anjos. Os primeiros filhos que Deus cria são os anjos, tendo em vista que o contexto teológico mostra que a terra e sua plenitude pertence a Deus. Então, quando Deus cria a terra, Ele cria para um objetivo:
soberano, e agora ele precisa ser enaltecido. Ele precisa, como Rei poderoso, Pai da eternidade, ser adorado. E de todos os planetas, só a Terra agora é habitada pela primeira classe de filhos por criação, os anjos. Então os anjos vão habitar a Terra com o intuito de reconhecer eternamente que a Deus pertence o poder, o reino e a glória. Vejam que a Bíblia diz que por meio de Lúcifer, o anjo de luz, estes anjos que habitavam nos seus santuários, terra mineral, elevava a Deus tributos de adoração, reconhecendo o domínio, pois diz o contexto erudito que Lúcifer levava este reconhecimento da terra, dos filhos por criação, e diante do Monte Santo de Deus, ele abria o coração com aquilo que os filhos anjos produziam na terra, e era simplesmente digno de honra, de louvor, de domínio, de majestade. É o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Então isto era o cotidiano entre terra e céu, céu e terra. Não havia impedimento. Aí vem a decepção. Os anjos, liderados por Lúcifer, não quer reconhecer o reino, o poder deste Deus e a soberania, e quer ser igual a ele. Então diz a Bíblia que uma terça parte dos anjos se corrompem e querem ser liderados por Lúcifer. Então, quando eles não reconhecem a majestade, o domínio e o poder e o reino do Criador, então a decepção vem, e aí Deus atira-o para a terra. Aí Deus tira-lhe o direito de filhos por criação. Então vejam que o reino sai da terra, porque os anjos contaminados perdem direito e são condenados ao juízo eterno. E a parte que não se contaminou, os 2/3 são tirados da terra e levados a Deus. Então não há mais relacionamento do reino dos céus com a terra, porque a terra é coberta pelas águas, e sendo assim, a Bíblia diz que vem trevas, vem o vazio e vem o abismo. O tempo passa e não há relacionamento, não há reconhecimento da soberania de Deus, porque os filhos por criação decepcionaram. Então, passando o tempo, Deus vai querer trazer de volta o seu reino à terra. Com isso, ele vai dar entendimento, porque os anjos foram criados como filhos, com inteligência, com emoção e com vontade. Agora Deus vai trazer de volta o seu reino à terra, porque a primeira vez a transgressão de Lúcifer arrebentou. Então, para que o reino de Deus viesse, então precisava, Deus restaura, Deus cria. A terra estava em treva, estava sem forma e estava vazia. Então Deus deu ordem às águas para miguarem e as poção seca aparecer. Quando a poção seca aparece, então Deus vai trabalhar na decoração, na função de mais uma vez ser adorado, o seu domínio, o seu reino vir para a terra. E a Bíblia diz que depois que ele cria, ele vai trazer de volta a segunda classe de filhos, filhos por formação. A Bíblia diz: formou Deus o homem, a sua própria imagem e semelhança. Agora vejam que o homem é criado formado de forma diferente, porque a primeira classe de filhos, eles eram eternos, eles não eram carnais, porém decepcionaram. Então Deus vai criar o ser humano de uma forma excepcional, e o interessante é que ele vai formar o ser humano de uma
terra que estava em trevas, de algo que ninguém teria coragem de investir. Então ele cria, ele forma os filhos por formação, põe no jardim e agora lhe dá o direito de viver em misericórdia. Você pode observar que a Bíblia diz que depois que ele planta o jardim, chamado Éden, porque o Éden dos anjos foi contaminado e perdeu o domínio. Então agora o reino dos filhos por formação, Deus planta um novo Éden, um paraíso para ser reconhecido. Então agora, uma vez por dia, diz a Bíblia que tinha culto. Deus descia no jardim e o homem reconhecia o seu domínio, o seu reino e a sua glória. Todos os dias, ao virar do dia, tinha culto. Então o reino de Deus estava de novo entre o ser humano. Agora, pela primeira vez, o homem adorava. Deus descia dos céus à terra, porque não havia impedimento. Então, quando nós analisamos, diz a Bíblia que a desobediência vem de novo e deteriora o relacionamento. Pelo pecado, o homem transgride e não reconhece o reino de Deus, dando o mesmo princípio de igualdade, querendo ter sabedoria e ser igual a Deus, querendo o domínio. Então vem a Bíblia e diz que Deus, outra vez, na nossa linguagem, é decepcionado pela segunda classe de filhos por formação. Então o pecado causa o ímpeto da separação entre Deus e o homem. Veja que Deus diz: fecharei o lugar de culto, fecharei o jardim com uma espada aflamejada e querubins, para que o homem não volte a ter direito à vida eterna. Ele perde o relacionamento e agora Deus não desce mais, o reino não vem mais por conta do pecado. É o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Ele disse que pelo homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Capítulo 5, versículo 14, veja o que ele diz: portanto a morte reina, o reino passou para a morte por conta do pecado. Deus não podia descer com o seu reino, porque agora o pecado impedia, e o ser humano valorizou o pecado, não conhecendo a soberania de Deus. Aí Paulo diz que aqui começa o reino da morte, desde Adão até Moisés, o período da inocência e o período da lei. Então os irmãos hão de convir que o reino de Deus é tirado da terra mais uma vez por conta do pecado e da morte. O ser humano é destituído da presença de Deus. Capítulo 6 do Gênesis: o pecado abunda, o pecado generaliza, a ponto de cheirar mal as narinas de Deus. Então Deus diz: tirarei, não contenderei, não insistirei. O meu espírito não vai contender com o ser humano. Deixou de ser espiritual e se tornou carnal. Então Deus não vai descer por conta do reino da morte e do pecado. Então diz a Bíblia que agora Deus vai eliminar o ser humano. Deus decide abrir mão da segunda classe de filhos, chamado filhos de formação. Então disse Deus: vou dar cabo, porque a morte reina, o reino dos homens, a morte manda e o pecado abunda. O reino de Deus não podia descer, o espírito foi tirado e o homem perde o direito de filho, não era de forma universal. Então quando a morte, quando o pecado grita alto, vencemos, aí Deus usa o que Paulo diz: a graça, eles não merecem, mas eu vou ser bondoso com eles, e pela graça Deus
Deus preserva 8 seres humanos para não desistir dele. Quando o dilúvio vem, arrebenta com a terra volta a ser coberta pelas águas e não tem mais reconhecimento. Capítulo 8 do Gênesis, vem o recomeço. Aí Deus motiva a geração de formação ainda de Adão por meio de Noé. Mas esta geração não reconhece o reino de Deus, e Deus não descia para ser adorado, e nem a terra adorava a Deus. Então Deus vai eleger uma nova classe de filho. Primeiro, criação, decepcionou. Segundo, formação, decepcionou. Agora Deus vai investir nos filhos por eleição, ou seja, Israel. Então Israel é chamado de filhos de Deus por eleição. Deuteronômio diz que Deus elegeu dentre todos os povos a Israel como filho. Quando Israel vai sair do Egito, Deus disse a Moisés para dizer a Faraó: Israel é meu filho, e eu mandei você deixá-lo ir para me adorar, e você não deixou. Então vou eliminar os seus primogênitos, porque Israel é meu filho primogênito. Então Deus elege Israel para descer com Israel na terra de novo, para ser adorado. Ele tira os filhos da escravidão. Veja que Israel se torna escravo. Ele tira Israel da escravidão, lhe dando o direito de filhos. Quando chega na planície do Monte Sinai, ele vai fazer uma aliança de pai para filho, de filho para pai, fidelidade. Então o filho de eleição, Israel, diz: estamos de acordo. Quando Israel está de acordo, Deus fixa uma aliança de fidelidade no capítulo 24 do Êxodo. Base sangue de novilho, porque o reino do pecado e da morte era forte, e o sangue do novilho ia livrar Israel da força do ímpeto da morte e do pecado. Animais limpo, puro e sem defeito, ia dar garantia de o reino de Deus vir a Israel, o único povo na face da terra que ia ter o direito de reconhecer este reino. Então, quando Israel aceita a aliança, então vem o capítulo 25. Aí Deus estabelece o único lugar na terra para agora. No Éden de Lúcifer era 24 horas de adoração. No Éden de Adão era uma vez por dia. Agora Deus vem com os filhos por eleição para descer e ser reconhecido uma vez por ano. Aí Deus estabelece no planeta Terra aonde a sua glória, o seu reino se manifestaria. E agora ele vai dar o tabernáculo, o lugar de adoração, o lugar de reconhecimento, o lugar da expiação. Então Israel agora vai formar o tabernáculo e tinha que trazer sacrifício, porque o culto da renovação, a manifestação do direito da glória, era uma vez por ano. Eles passavam o ano todo criando animais até de 3 anos, que era o ápice de um cordeiro. Com o cordeiro, 3 anos ele estava pronto para o sacrifício, era o ápice do sacrifício. Então, puro, sem defeito e sem mácula, eles traziam para o sacrifício. Os sacerdotes derramavam o sangue. Aquele sangue justificava o reino de Deus diante da morte e do inferno e do pecado. Só para os filhos por eleição, só para Israel. Então, quando eles derramavam o sangue, então agora vinha os sacerdotes se lavar, ia na pia, se lavavam, tirava o sangue da sua pele, da sua veste, e iam para o sorteio. O sorteio era para entrar no lugar santo, porque depois do lugar santo vinha o santo dos santos,
anos, aonde a glória, o poder e o reino ia descer na terra entre Israel. Então eles entravam sorteados, pegavam o incensário e levava para queimar no altar do incenso, a última peça antes do véu. Mas no capítulo 34 do Êxodo, disse Deus: para eu descer, vai ter que ter reconhecimento, e para isso vai ter que ter pureza, vai ter que ter incenso, perfume aromático. Ele diz: Moisés, prepara uma forma aromática, uma essência para mim, chamada incenso puro, composta de 4 composições. Vai ser o estoraque, a ônica, o gálbano e o incenso, todos da mesma medida. Se você colocar 50 gramas de um, coloca 50 gramas do outro. Não pode ter ninguém mais do que o outro. Para eu descer, vai estar tudo da mesma altura, tudo do mesmo tamanho, porque no meu reino não tem acepção. Então era da mesma igualdade. Agora eles pegavam essas 4 componentes e levavam para o altar do incenso. Quando eles colocavam no altar do incenso, a quentura do fogo, que era 24 horas, ia dissolvendo as composições, e esta composição exalava um perfume chamado incenso. Porque os irmãos hão de convir, o sangue dos animais causava impureza por conta do mau cheiro. A mosca, o inseto, causava e dificuldade de adoração. Mas quando esse incenso era queimado, eu fiz parte de um curso, volto a dizer, no Egito, de arqueologia, e os arqueólogos disseram que encontraram na década de 40 um recipiente com uma resina no complexo de Golã, e quando foram fazer o teste, compararam com o incenso que era queimado aqui. Por quê? Porque quando eles tocaram fogo, o cheiro do incenso a 3 quilômetros de distância, aonde tinha inseto, mosca, varinjeira, caíam mortos pelo cheiro, a pureza do incenso. Então, para Deus descer, eles tinham que queimar esse incenso. Aí o incenso enchia o lugar santo, a fumaça ia saindo e a fragrância saindo. Aonde tinha mosca, inseto, ia morrendo. Quando eles morriam, o incenso pegava vertical e subia para a atmosfera, rompia a galáxia e chegava como cheiro suave às narinas de Deus. Quando chegava nas narinas de Deus, aí Deus cheirava e dizia: tem adoração lá embaixo, tem pureza, tem reconhecimento, eu vou descer. Porque o incenso chegava como cheiro suave às narinas de Deus. Aí ele descia na terra, o véu se abria, o sacerdote entrava e a glória de Deus caía, e o povo adorava, e ele era reconhecido. Havia reconhecimento. Agora o Pai era adorado. Agora tinha um lugar de novo de adoração e de culto. O tabernáculo. A liturgia era essa. Vem o templo. E o templo trouxe ouro. O templo trouxe glamour. O templo trouxe viralizou. O templo trouxe aplauso. O templo trouxe mídia. E quando o templo trouxe mídia, os filhos por eleição se deixaram levar e deixaram de reconhecer o reino de Deus e começaram a adorar outros deuses, substituindo
o Deus verdadeiro. Aí o pecado vem, e o pecado traz a morte. Mais uma vez, o reino da morte prevalece por causa do pecado. E agora tinha culto, mas não tinha glória. Tinha animal morto, mas não tinha perdão nem renovo. Tinha elite, mas a glória não descia mais. O pecado e a morte abunda e reina. E o único lugar de adoração e de reconhecimento é destruído, tornado cinza. E Deus não desce mais. 70 anos sem culto. 70 anos sem louvor. 70 anos, instrumentos pendurados. Porque o reino de Deus, a morte e o pecado tirou dentre Israel. 70 anos depois, Deus vai buscá-los e diz: recomecem, porque eu fiz uma aliança com vocês, e por conta desta aliança o meu Espírito renovará vocês. A glória do recomeço, a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Israel recomeça, mas o ímpeto da morte e do pecado não deixa recomeçar. O Velho Testamento termina com decepção. Veja que os filhos por criação decepcionaram o pai. Os filhos por formação decepcionaram. E agora os filhos por eleição. O Velho Testamento termina com um caos, falta de respeito e honra a Deus. A morte predomina, o pecado abunda, e Deus resolve abrir mão. Porque agora a morte reina. Veja que Paulo diz: de Adão até Moisés, do tempo da inocência ao tempo da lei, ninguém superou a morte. O reino entre os homens estava com a morte. Aí Deus diz: vou me calar, porque a morte, com o álibi do pecado, chega diante de Deus e diz: venci. Eu quero a separação definitiva deles com o Senhor. Ninguém me superou. Todas as classes de filhos eu venci. Aí João, Apocalipse, foi lido aqui pela cantora. Ele diz que o juízo veio. Agora estava a morte, o pecado, eliminando o reino de Deus entre os homens, reinando. Pediu a nossa condenação. Aí Deus olha e diz: tem razão, mas antes eu vou propor, para não julgar injustamente, procure um promotor, procure um advogado que possa assumir a causa deles,
defendê-los diante de mim, para eu não os condenar eternamente. Senhor, aonde procuraremos? No céu, na terra e debaixo da terra, se for possível. O julgamento é pausado, procura-se, e vem o relatório: Senhor, ninguém nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra quis assumir a causa deles. É irreversível. Ninguém quis assumir. Então agora só resta uma coisa: condená-los como condenei os primeiros por criação. O julgamento era para terminar ali, era para o reino ser eliminado ali, porque ninguém, veja aqui o relatório de João diz: até aqui, Senhor, procuramos, e ninguém foi achado digno de se colocar entre o Senhor e ele, porque a acusação da morte e do pecado é robusta. Aí quando você olha, veja a decepção. É o que Paulo quer mostrar para os gentios, o que foi conquistado para nós. Porque Paulo diz que pelo homem entrou o pecado, e o pecado trouxe a morte, e o reino passou para a morte. Veja que ele fala dos filhos por formação. Ele diz que o pecado entrou por Adão, e Adão não venceu a morte. Eu fiz um estudo recentemente, me permita dizer-lhes: a morte, ela reina pelo poder das suas fases. O álibi é o pecado, que se qualquer um de nós morrermos aqui agora, daqui uma hora, morreu, vem a primeira fase da morte, decompor. E na decomposição, ela usa as 3 etapas. Primeira, uma hora do morto, ela para a corrente sanguínea. Depois que a corrente sanguínea para, ela vai esfriar o corpo. Depois que ela esfria o corpo, ela vai tornar o corpo pálido, e termina a primeira etapa. Ela tem de 1 a 12 horas para concluir essas 3 etapas. Quando ela termina, vem a putrefação. E a putrefação vem com um poder autodestrutivo de apodrecer o corpo humano. E quando tem de 12 a 24 horas, com 24 horas ela termina, vem a colonização. A colonização, vem os insetos, vem as lavras, e apodrece o ser humano. O reino da morte institui-se nisso, por conta do pecado. Aí Paulo diz que entrou por Adão, e a partir daqui a morte reina. Então a Bíblia diz que a geração de Adão não venceu a morte, mas veio a geração de Sete. A geração de Sete não vence a morte, mas vem a geração de Enos. Voltou a ter culto, mas o poder da morte, o reino da morte, prevalece e vence a geração de Enos. Enos gera Cainã, Cainã gera Malalael, Malalael gera Jared, e Jared gera Enoque. Enoque diz: eu não vou ceder, vou me manter firme e vou reconhecer o reino do meu Deus. Aí Deus diz: já que você me reconheceu, não vai ver a morte. Eu vou dar um exemplo para a tua geração. Eu vou te tirar daí, sem você ver a morte, vou te arrebatar. E ele é arrebatado. Gera Metusalém. Metusalém não vence a morte, e nem sua geração. Metusalém gera Lameque.
Lameque gera Noé, Sem e a Jafé. A morte reina e o pecado abunda. Pela graça, Deus preserva 8 almas. Passa o dilúvio, vem a geração de Sem. A Bíblia diz que a morte reina na geração de Sem. Sem gera Arfajade, Arfajade gera Elá, Elá gera Hel, Hel gera Eber, Eber gera Serug, Serug gera Naó, Naó gera Terá, e Terá gera Abraão. Em Terá passa a geração de formação. Por Abraão vem a geração de filhos por eleição, para vencer a morte. Porém, a Bíblia diz que a lei não superou o pecado, nem o sangue de novilho. Adão não supera o pecado, e a morte vence e reina sobre ele. Ele gera Isaac, Isaac gera Jacó, mas a morte reina. Jacó gera 12 filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Assé, Naftali, Dan, Isacar, José e a Benjamim. A morte reina sobre todos eles. Aí Deus pega a geração de Judá. Judá gera Perez, Perez gera Esrom, Esrom Arão, Arão Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão a Boaz, Boaz a Obed, Obed gera Jessé, e Jessé gera Davi. Aí Deus diz: achei, que agora eu vou descer e vou cumprir. Mas o pecado e a morte reina e vencem Davi. Davi gera Salomão, Salomão gera Roboão, Roboão gera Abias, Abias gera Asa, Asa gera Josafá, Josafá gera Jorão, Jorão gera Uzia, Uzia gera Jotão, Jotão gera Acais, Acais gera Ezequias, Ezequias gera Amon, Amon gera Josia, Josia gera Jeconia. A morte reina sobre os filhos da eleição. Aí vem, depois do cativeiro, o Novo Testamento. Aí diz Mateus que depois do cativeiro, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azó, a Zadok, Zadok gera Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde, Eliasar, Eliasar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó a José, que foi marido de Maria. Até aqui, ninguém foi achado digno, ninguém, mas ninguém. Quando a morte pensou que o reino de Deus não descia mais, a graça vem, a graça vem, a graça vem, e no ventre de Maria a graça vem. Ninguém. Paulo diz aos gentios de Filipe que ele abriu mão da própria glória. Eu vou descer, eu não vou desistir deles. Eles são meus, eu vou recuperá-los, eu vou tornar-me um deles, vou viver e sentir o que eles sentem. Mas você não pode descer. Você está no topo da glória. Todas as coisas foram criadas por ti e por meio de ti. Você é o princípio, é o fim. Você é absoluto. Quem faria isso? Ele disse: eu vou abrir mão de tudo isso. Eu vou me despir da minha glória. E vou descer. Aí agora diz a Bíblia que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, para agora a proposta ser universal, para que todos aqueles que nele crescem não morressem, mas voltassem a ter o direito de vida eterna.
Mas para isso era preciso uma nova geração. E agora ele vem como filho por geração. A Bíblia diz que ele foi gerado no ventre de Maria. Agora é a geração de filho, cumprindo a plenitude dos tempos. Deus enviou seu filho nascido de mulher, debaixo da lei, para resgatar os que estavam escravizados pela lei. Ele vem para restaurar os filhos eleitos em Israel. Mas Israel rejeita-o. 40 dias rejeitado, 12 anos rejeitado, 29 anos rejeitado. Como o reino de Deus descer, precisava a morte ser abolida. Aí quando Israel rejeita, aí Paulo diz no Romanos 11:25 que Deus endureceu o coração de Israel para os gentios entrarem. A natureza disse: não dá certo, eu não aceito. Aí Deus diz: já que você não aceita, Paulo diz que foi contra a própria natureza. Deus disse: eu vou adotá-los. E o adotado vai ter o mesmo direito de filho. Para isso, o reino da morte tem que ser abolido. E a palavra abolido quer dizer extinto para sempre. Para o reino de Deus descer, a morte e o pecado tinham que ser abolidos. 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Ele é condenado, como foi cantado aqui, pelos nossos pecados. Por ele, só por ele, filho gerado, poderíamos ser adotados. Porque os primeiros decepcionaram, os por formação decepcionaram, os eleitos rejeitaram a justiça de Deus. Agora Deus resolve derramar o seu reino entre os gentios. E para isso tinha que abolir o reino da morte para o reino de Deus descer entre nós. Aí ele começa a pregar, convicto do que veio a fazer. E ele já começa a ensinar a sua igreja: o reino de Deus é chegado entre vós. Quando vocês forem orar, eu já vou preparar vocês. Precisa muita coisa, não é só reconhecer. Digam: Pai, 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 Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Responsabilidade da igreja gentia. Condenado vai sofrer as sanções da nossa culpa. Ele aceitou a nossa causa, se pôs entre Deus e nós. De um lado, a condenação da morte e do pecado, com provas robustas. Condenado, viveu 36 anos, sentindo o que a gente sente, tentado como nós somos, e agora é condenado por nossa culpa. Os chicotes romanos incham o seu corpo, os chumbos e os ossos contundem-o e corta-lhe o corpo.
exposto à vergonha. 9 horas pendurado na cruz. Condenação à morte, porque o reino até aqui pertencia à morte entre os homens. Meio-dia, a ciência ensina, salvo engano, que meio-dia o sol atinge 2 milhões de graus Celsius, o ápice da glória. Mateus diz que meio-dia não foi eclipse, não foi uma nuvem, o sol perdeu o brilho. Porque a natureza não quis acreditar no tamanho deste amor. Como se ama tanto um pecador? Como vai dar tanto aos gentios? A natureza perde a glória. De meio-dia às 3 horas, o ápice da nossa culpa está sobre ele. E o Pai se afasta, o Espírito Santo se afasta, e ele fica só. Aqui ele grita: Pai, por que me deixasse só? Porque senão não vai ter congresso da UMADEB. Eles vão continuar sendo escravos, e o meu reino não vai descer. 3 horas da tarde, a morte vem e triunfa. Ele morre, literalmente. Os estudiosos dizem que no processo normal, a decomposição tem de 1 a 12 horas para terminar as 3 primeiras etapas. E no caso dele, ela não ia precisar de 12 horas, porque ele já estava muito ferido, e para apodrecer era mais rápido. Não ia dar 6 horas. Com 2 horas depois de morto, ele ainda está na cruz. 6 horas, 3 horas depois, ele já está no sepulcro. E quando ele entra no sepulcro, a morte chega. E quando a morte olha, o corpo não esfriou, o corpo não estava pálido, o sangue ainda aquecia, os ferimentos não estavam inflamados, porque a Bíblia diz que os nossos pecados ficaram no madeiro, ficaram na cruz. Dá 12 horas, a morte espera a decomposição. Ela nem esfria, nem para a corrente sanguínea e nem palidece. Aí a morte chama a decomposição. Decomposição. Entre aqui, o corpo dele não muda, está diferente de todos que eu domino. Quer que há? Aí Pedro diz, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 22, que a decomposição, pastor Loaran, meu amigo, vai rastrear o corpo dele. Quando ela olha, ela vai do pé à cabeça. Aí Pedro diz, nele não foi achado pecado e nem engano nas suas palavras. Ele é puro, ele é santo, e a morte só reina se o pecado tiver. A decomposição diz, não posso. Ele é limpo, ele é puro. Chamar putrefação. 12 horas, 24 horas depois, a morte chama a putrefação. O que é que está acontecendo? O corpo dele não apodrece. Ela diz, é o pecado. Chama o pecado. Eu só entro se o pecado tiver. 3 horas da manhã do terceiro dia, os insetos não chegam, a lavra não come o corpo dele. A morte diz, pecado, socorre. Pecado, vem cá. Pecado, vem cá. Aí o pecado grita, não posso entrar nesse túmulo.
Mas por quê? Hebreus 4:15, ele grita: em tudo eu tentei, mas em nada ele pecou. Ele é santo, é diferente, ele é puro, ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu, é diferente, ele venceu, ele venceu. A morte levanta a bandeira branca, o pecado se rende. Quando ele se rende, reconhece, aí agora ele desce lá para baixo, aonde a morte aprisionava todos no seu reino. Ele toma a chave da morte, prega para a geração de Adão, prega, toma a chave do pecado, toma a chave do inferno e diz: agora todo poder é meu no céu e na terra, do céu e na terra. Ora, a partir de agora ele pega o cativeiro, leva para cima, diz: agora quem está em mim não é mais escravo. Morreu, é para cima, morreu, é para cima, morreu, é para cima, morreu, é para cima. Quem vai chegando ainda cedo, 5 horas da manhã, Maria Madalena, com um vaso cheio de bálsamo para cobrir os restos mortais. Pensava ela que a morte venceu. Quando ela entra, o túmulo está vazio, não tem mais ninguém, não tem mais ninguém. Choram, mulheres, por que vocês choram? Porque roubaram o corpo do meu mestre, não sabemos onde puseram. Os anjos dizem: não chorem, ele está vivo, ele ressuscitou, ele está vivo, ele está vivo. Olha para quem está ao teu lado e diga: ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Desde o Gênesis, o Espírito, o reino de Deus não vinha, por conta do pecado e a morte. Ele vai para o Pai, restaura, impacta o céu. João para de chorar, porque ele venceu. Ele diz: Pai, eu preguei para a minha igreja, ensinei ela que teu é o reino, o poder e a glória, que o Senhor é Pai dele, assim como é meu. Então eu disse a ele que ia te rogar para o teu Espírito descer para eles, e não é para voltar mais, é para ficar com eles para sempre, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Aí Paulo diz, ou Pedro diz, que estavam reunidos todos em um mesmo lugar. De repente desce o barulho de um vento impetuoso e violento, e enche toda a casa. O reino desce, o reino desce, o reino desce, o reino desce. Aí Paulo diz: portanto, agora nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de Cristo de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Paulo diz: portanto, gentios, vocês agora são a bola da vez, como a geração filho adotado, e já que vocês são filhos e andam no Espírito, vocês são cordeiro de Deus e cordeiro de Cristo. Agora a vez é de vocês, o direito é de vocês, de filho. Aproveite, porque dele é o reino, o poder e a glória, e vocês vão desfrutar. Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Diga para quem está ao seu lado: já que o adotado
Diga para quem está ao seu lado: já que o adotado tem o mesmo direito de filho, hoje eu vou aproveitar, vou sair daqui nadando. E agora a morte foi abolida, disse Paulo. Aí Paulo diz: escuta só, eu não vim aqui pregar revelação, a não ser bíblica. Eu não vim aqui pregar chave de carro. Eu vim te dar a melhor notícia. Os filhos por criação perderam o direito. O Éden foi fechado à igreja. O filho por formação tinha direito de adorar uma vez por dia. Perdeu. Os filhos por eleição adoravam uma vez por ano. Perderam. Olha o direito dos adotivos. Aí Paulo diz para os adotados: pensam vocês que Deus habita em templo feito por mãos humanas? Não sabem vós que o vosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo de Deus, e Ele habita em vós? Agora é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 por ano. Ele não é inquilino, Ele é dono, Ele é Pai, Ele cria, Ele derrama. Então olha para quem está ao teu lado aí, para um pouquinho e diz para ele: se é assim, se eu tenho esse direito, cheio desse Espírito, eu sozinho já faço o reino descer. Imagina eu e você junto aqui no congresso. Diga: a glória vai descer, o reino vai descer, porque eu faço parte, eu tenho direito dele. É o reino, o poder e a glória. Não sou mais escravo, eu sou filho. Não sou mais escravo, eu sou filho. Eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho. Se você está perto de uma pessoa do mesmo sexo, se for íntimo, vira para ela aí. Me ajuda aqui, pastor. Vira para ela aí. Prega comigo. Olha para ela, nos olhos dela, e diga para ela: ô adotado, não estou nem aí como você começou o congresso. Quero saber como vai terminar. Diga: vou terminar sabendo que eu tenho direito a esse reino, que Ele é meu Pai. Não sou mais escravo, sou filho, sou guiado pelo Espírito, e como filho eu tenho direito. Então, se eu tenho direito, vou aproveitar. Então me faz um favor: se a partir de hoje tu encontrar um besta por aí que pensava que eu estava frio, que eu não tinha direito, que a morte me venceu, dá um recado a ele. Ele vai ter que me engolir, vai ter que ouvir o meu barulho, porque eu sou filho, eu tenho direito. Vou sair pegando fogo. Abraça ele. Pega, 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 pega. Agora eu posso dizer: papai, paizinho, eu estou aqui. Enche, enche, seja cheio. Se quiser correr, corra. Se quiser pular, pula. Seja cheio. Tem muitas igrejas por aí que não se ouve mais línguas estranhas. Já depois da pandemia morreram, mas na uma deve pode, na uma deve pode. Então dá lugar, dá lugar, dá lugar. Aplique seiva.
Embraia chega e brush. Embraia cachei. I plick say, chai, clay, say, halaya, sheplai, chava. Inimigio. I play, esta manhã tarde. Estou renovando. Estou resgatando. Rush. A minha unção, a minha glória está invadindo os 4 cantos deste santuário. Estou fazendo coisas grandes. Estou sarando as feridas. E estou derramando da minha unção. Pelo poder da minha unção, eu derramo glória agora. Assim diz o Senhor. A unção está invadida agora. Agora, vai. Assim diz o Senhor. Eu derramo da minha unção. Agora. Aproveita, herdeiro. Aproveita, adotado. Aproveita. Eu tenho 58 anos. Estou velhinho. E estão me pedindo para eu não pular mais. Estão dizendo que eu não preciso mais suar a camisa. Eu cheguei no topo. Eu prego todo mês fora do país. Acabei de chegar da Europa e vim para cá. Escuta, dizem, Bento, prega coach. Precisa pregar Pentecoste, mas não. Eu digo, eu não posso. A minha identidade tem pentecostal. Olha para quem está ao teu lado e vai perder para o velhinho. Diga, vou nada, vou cair dentro. Quem não é batizado, corre para cá. Quem quer ser renovado, corre para cá. Quem quer retornar para casa, vem para cá. Quem quer aceitar agora é universal. É só crer, porque veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos que creem no seu nome, Ele deu o poder de serem filhos. Ora aqui comigo, pastor. É um filho meu. Me ajuda na oração. Jovens de sul, leste, oeste queriam estar aqui. Vocês têm a honra que muitos desejariam. O Espírito Santo que está com os adotados começa a batizar no pavilhão da Umadeb agora. No 3 que eu vou gritar, abre a boca e Jesus começa através do seu Espírito a batizar com o Espírito Santo. O carnaval da Bahia, do Rio de São Paulo não parou. A Umadeb também não parou. Jesus começa a batizar agora. 2, Jesus começa a distribuir. 2 espirituais. 2,5, o vento do Espírito. Entra. 2,90. Não perde, adotado. Recebe. 3. Pega.
Recebe